Salve, nação do Sangue Roxo, mais um Entrevista MVP no ar para vocês e dessa vez estreia, né? Porque a gente tem o primeiro convidado nacional. A gente tava enjoado, só tava querendo gravar com gringo. Brincadeiras à parte, a gente tem um cara sensacional aqui para conversar com a gente. Mas antes de eu apresentá-lo, obviamente, comigo sempre o meu parceiro Henrique Gutiardi. Olá, meu amigo, como você está hoje? Tudo bem, tô de fone dessa vez, chutes. Não fica bravo comigo, tô em casa. É muito legal estar aqui. Finalmente falando em português, né? Entrevistando em português aqui. Depois de 6 entrevistas, a gente faz uma com um brasileiro. Perfeitamente. E com a gente aqui, quem será que é? É o The Guy from Brazil, ele mesmo, Matheus Ornelas. E aí, meu irmão, como você está? Fala, meu querido Gabriel, fala, Henrique. Pô, primeiro, obrigado, né? Ainda mais agora, sabendo que sou o primeiro brasileiro, né, a participar. Pô, muito feliz de ter aceitado, de ter sido convidado. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado por terem reagendado, né? A gente estava com uma outra data, mas conseguimos reagendar. E é isso, bora falar de futebol americano, bora falar de Minnesota Vikings, bora falar de tudo, né? Com certeza, a gente vai. O que a gente conseguir puxar de assunto aí, enquanto a gente tiver tempo, a gente vai conversar. A gente já estava conversando um pouquinho no off aí, coisas interessantes, né? Mas vamos falar um pouquinho da sua vida também, entender como que surgiu essa paixão, né, pelos esportes americanos. E aí, Henrique, você pode começar com a primeira pergunta pro Matheus. Eu posso começar com a primeira pergunta? Pode. Então eu vou perguntar aqui já pra você. Pedi pra você falar, né? Quem que é o Matheus? Pra quem não conhece, o que você faz da vida? Conta um pouco da sua história, né, pra gente. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornelas, né? Sou jornalista, narrador e comentarista de futebol americano e de outros esportes. Tenho 29 anos, né? Sou formado em jornalismo, trabalho com jornalismo também hoje em dia. E, para quem não me conhece, eu sou um dos narradores do NFL Game Pass no DAZN hoje. Faço parte da equipe da NFL Brasil também, segunda temporada que eu tô com o Rafão, Jaque, Gui, Golim, todo mundo. Segundo ano seguido estando com o pessoal. Também faço narração de futebol americano brasileiro, né? Foi até onde muita coisa começou, né? O nosso querido FABR, para quem não conhece. E sou apaixonado por futebol americano desde 2008, né? Quando esses dias até bateu uma saudade que teve um TBT aí no Instagram de quando o Dolphins rodou o Wildcat na temporada 2008, que foi o que me fez criar amor pelo futebol americano e pelo nosso Miami Dolphins, né? Então, foi ali que tudo começou. Mal sabia eu, né? Que jogar em Wildcat é um sinal que seu ataque não é bom, né? Mas na época eu não sabia disso. Perfeitamente. Ô, Henrique, fala pra ele o que é ser sofrido aí, Henrique. Pelo amor de Deus, o homem já tá falando de sofrimento logo pro torcedor do Vikings, é brincadeira, hein? Aí, assim, pra ele também não é que eu sofri maravilha, que falar que Josh Dobbs... Desde que eu comecei a torcer para os Dolphins, a gente nunca passou de um wildcard. Sim. Então É que assim, a única... Exatamente. Ornelas, é que assim, a vida do torcedor do Minnesota Vikings ela é tão sofrida que a gente tem que se apegar em algumas coisas, sabe? Então, já que a gente não ganha nada, a gente tem que pelo menos ser o mais sofredor. Então, a gente é o ganhador de ser o mais sofredor. Então, ninguém pode sofrer mais que a gente. Perfeito. Mas brincadeiras à parte, o Matheus, acho que a próxima pergunta, né, o Henrique, você pode até continuar o roteirinho para não fugir, né, que o Henrique já me deu uma leve ajuda ali, que eu que ia começar e me bananei já no roteiro. Mas era justamente do time que você torcia, né? Mas o Henrique, pode dar sequência aí. Já falou como que começou, né? Você com o futebol americano, já falou que torce pros Dolphins. Como que você viu os Dolphins no passado, né? Com aquele ataque do Mike McDaniel, né? Tô liderando a liga em jardas aéreas, um ataque extremamente criativo. E esse ano, né? A gente, infelizmente, mais uma concussão do Tua, já falaram que ele vai pra IR. Como que você viu ano passado, né, com o segundo ano do McDaniel, e o que você vê esse ano, muito provavelmente com os Skylar Thompson por vários jogos? Cara, eu acho que Miami, né, eu acho que é mais um time que foi ofensivamente formado pela árvore do Shanahan, né, então veio aí mais um treinador, McDaniel, que vem dessa mesma árvore, né, que produz ataques explosivos, rápidos. Mas ano passado, óbvio, a gente tá só na semana 2, mas eu tenho o sentimento que a Miami tinha uma linha ofensiva melhor do que tem esse ano.
E isso acaba afetando muito, né, o jogo que os Dolphins querem impor, né? Com relação ao Tua, infelizmente ele sofreu essa concussão, né? Ele já meio que declarou que não vai aposentar. E eu acho que é muito difícil a gente que está aqui de fora falar sobre aposentar ou não. Acho que a gente viu algumas pessoas aí falando até alguns absurdos, né? Como se o cara fosse um jogador de Madden, né? Que é só se apertar um botão e o cara aposenta, né? E, pô, é a vida de um cara. A gente nunca sabe o que tá passando, o quanto afeta ou não afeta a vida, a família e a própria cabeça, né, do jogador, ter que parar de jogar o esporte que ele tanto ama, que ele já teve que se provar depois de uma lesão universitária e tudo mais. E esse ano, com o Skylar Thompson, eu acho que ele tem o suficiente para que Miami consiga ganhar essa sequência de jogos que a gente tem agora, os 4, 5 que ele deve ser o titular. Eu acho que Miami deveria e foi, né, até ao mercado atrás de quarterback, trouxe o menino que estava no Browns e jogou pelos Ravens, o Tyler Huntley. Não sou muito fã dele, eu acho que a gente poderia ter tentado, de repente, trocar pelo Jimmy Garoppolo, um cara que vem também de um sistema Shanahan, então poderia se encaixar muito bem ali, não custaria muito caro, mas envolveria trocas e tudo mais, e a gente sabe que isso é um pouco mais difícil. Mas eu acho que Miami tem o necessário ofensivamente para continuar conseguindo seus 25, talvez 30 pontos com o Skylar Thompson. E tem uma defesa que não jogou mal contra Buffalo, só que foi colocado em cobertor curto algumas vezes, isso atrapalha. Eu acho que o Ramsey ainda também está sentindo o começo dessa temporada, né, contrato renovado e tudo mais. E é uma defesa que vale a gente lembrar, terceiro ano que Miami troca seu coordenador defensivo, então tem aí também um processo de adaptação do Anthony Weaver, mas eu tenho boas expectativas, eu acho que dá para segurar o Skylar Thompson vencendo. Acho que pelo menos metade dos jogos que ele vai ter como titular dá pra colocar que Miami consegue ganhar. E quando o Tua voltar, se voltar, e espero que volte bem, eu acho que dá pra gente sonhar com pelo menos a pós-temporada, como a gente estava no passado. Eu tava conversando com o Henrique um pouquinho antes de você chegar, de ter surgido, acho que entre ontem e hoje, alguns rumores de, assim que saiu a notícia que o Bryce Young foi bancado, né? Aí, não sei se você chegou a ver, mas alguns grupos dizem, por que não pode Miami trocar? Assim, acho que isso é zero chance disso acontecer, né, Ornelas? Eu vou falar pra vocês, inclusive, vou até falar uma coisa que eu não falei durante essa semana. O Bryce Young ser bancado tem mais a ver com o David Canales do que com o Bryce Young. Porque o David Canales, nos últimos 2 anos, ele se criou transformando quarterbacks veteranos em quarterbacks bons. Pegou o Geno Smith em 2022 em Seattle, fez ser um bom quarterback. Pegou o Baker Mayfield ano passado em Tampa Bay, fez ser um bom quarterback. Então ele vem para esse ano e ele fala, tem um segundo anista que não tá jogando bola. E eu tenho no banco um cara que foi sólido na NFL por uma década, que é o Andy Dalton. Uhum. Então eu preciso mostrar trabalho no meu primeiro ano. Então eu vou na fórmula que eu regularmente consigo ter sucesso, que é apostar num quarterback veterano que sabe jogar, sabe o sistema, sabe o que eu preciso, e que não vai, né, cometer erros bizonhos. Né? O Andy Dalton nunca foi um quarterback de cometer erros bizonhos. Ele, na real, sempre foi um quarterback muito contido, né, na forma de jogar. Então eu acho que o Bryce Young ser bancado está mais direcionado ao trabalho do David Canales, que está começando, do que o Bryce Young. Eu ainda acho que ele volta em algum momento a ser titular. Não acho que Carolina largou esse barco totalmente. Uhum. E eu acho que para Miami não faria sentido, considerando que você teria que pagar o contrato de calouro do Bryce Young, um contrato de primeira escolha geral, que é um contrato caríssimo. Uhum. E eu acho que Miami não... Mais uma vez, você trazer o Bryce Young, você traz um buzz desnecessário para o time. Eu acho que você trazer, de repente, o Jimmy Garoppolo não é um buzz desnecessário. É um cara que vai chegar sabendo que ele vai jogar 5 semanas e vai ser banco. Quando você traz o Bryce Young, você cria uma narrativa de será que dá? Será que ele vem para brigar? E mais uma vez, tem toda uma questão contratual, tu acabou de renovar. Então eu acho que nesse momento existem vários barulhos, né? E nem todos fazem sentido. Teve gente falando de Ken Newton. Gente, pelo amor de Deus, a gente tá em 2024. Eu acho que para mim, Ken Newton, Colin Kaepernick, esses caras, já passou e já passou faz tempo. Entendeu? E assim, mais um ponto também, né, falando da questão do Young, no caso. O Canales, quando ele reviveu o Smith, ele tinha Tyler Lockett e DK Metcalf como recebedor. Aí reviveu o Baker com Chris Godwin e Mike Evans recebedor. Aí esse ano agora ele tem Adam Thielen e Xavier Legette como recebedores principais. Então assim, quando a gente pega esse time de Carolina não é ruim. Ele não é ruim. Só que talvez ele seja um time que precisa
de um cara mais veterano comandando a tropa, entendeu? Sim. É porque o Bryce Young ele comete muitos erros de calouro ainda também, né? É claro Sim. que, como você falou, a culpa não é totalmente dele, nem é tanto dele, né? Como você mencionou, mas assim, ainda a gente vê uns erros de calouro nele, de leitura, de afobação. Então, como você falou, às vezes, como você tendo um cara que foi sólido por uma década igual o Andy Dalton, você consegue entregar melhor. E aí é o cargo do coach que tá a risco também, né? Eu nem acho que esteja a risco, porque, pô, primeiro ano, obviamente, Sim. você vai ter uma paciência com o cara. Só que, mais uma vez, é sobre como você começa seu trabalho também. E por isso que eu falo, eu acho que é mais uma parada do, pô, eu vou tentar salvar o Bryce Young, só que ao mesmo tempo eu preciso que o meu time jogue bola. Entendeu? Então, pra mim, é muito mais nesse sentido do que, o time desistiu de Bryce Young. Pô, gente, não é assim também, calma, sabe? Não é a situação do Josh Rosen Exatamente. Não, o Josh Rosen, pra mim, foi um dos piores manejamentos de um dos piores quarterbacks que a NFL teve, um dos piores head coaches que a NFL teve nos últimos 20 anos, que foi o Kingsbury. Sim. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, sair de Miami Dolphins e ir um pouquinho para como você começou a criar conteúdo de futebol americano. Eu sei que você, como você já mencionou aqui no episódio, começou bastante também criando conteúdo do FABR, né, do futebol americano brasileiro. Então, conta um pouquinho pra gente da onde que surgiu. Você já falou que foi lá em 2008 a sua paixão pelo Miami Dolphins, né? E se o futebol americano brasileiro, futebol americano, né? O futebol brasileiro, né, veio depois? Ou como é que foi? Você já tinha uma veia ali de querer trabalhar com isso? Como que surgiu isso na sua vida? Então, como eu falei, né, 2008 eu comecei a acompanhar um pouquinho, né, mas eu até falo, foi jogando videogame, né, que eu comecei a ver futebol americano. Eu não tinha ESPN, não tinha DirecTV, essas coisas em casa. Pô, 2008 não tinha Adolfo, né, pra você conseguir pegar link aleatório. Não tinha o Game Pass como a gente tem hoje, tão facilitado, com português e tudo mais. Então, eu fui muito ali no videogamezinho, eu jogava emulador aqui, ali. E aí, em 2013, surge o meu primo falando de um time de futebol americano perto da nossa casa, né? Eu morava na época na Vila Prudente, né? E tinha um time do Tatuapé, né? Pra quem não sabe, é uma distância de meia hora, mais ou menos. E aí falou, não, vamos, que ele também gostava de futebol americano. A gente foi, entramos no time e eu comecei a jogar. Joguei final de 2013 até o final de 2017. Eu comecei a faculdade de jornalismo em 2017. E tanto como jogador, quanto quando eu entrei na faculdade, eu comecei a perceber que existia falta de conteúdo de futebol americano brasileiro. Claro, eu acho que tem páginas que são históricas, né, como 11 Jardas, que já acabou, o Salão Oval, que existe até hoje, e tinha uma galera que criava bem pontualmente conteúdo. Mas faltava, e até o que eu falo hoje de uma maneira sem soberba, faltava um conteúdo mais analítico, né? Um conteúdo que fosse mais focado no jogo mesmo, em análise do que aconteceu, como aconteceu, e informativo ao mesmo tempo, né? Então, aí eu comecei já em 2017 enquanto eu ainda jogava, né? Comecei a molhar um pouquinho o pé nesse meio. Só que aí em 2016 eu tive uma lesão no joelho, 2017 voltou a me incomodar, tudo, e eu acabei parando de jogar. E eu também já tava meio naquela veia do, pô, se eu quero fazer um trabalho legal aqui, eu preciso parar de jogar. Porque... Já era com pads ou não? Já. Era No Brasil já tem uns bons... Sim, desde porque 2000 assim... Acho que 8 ou 9, né, começou. Sim, porque assim... Eu comecei... Desde 2010 eu acho que a gente já joga com pad. Eu lembro... Porque eu lembro que eu comecei a jogar foi em 2010 para 2011 também. Só que eu moro no interior do Paraná, né? E aqui demorou muito para chegar pads. Tipo, tinha galera que tinha pads, mas não era todo mundo. Então, quando a gente ia fazer os treinos, assim, foi mais ou menos para essa época aí de 2013, 2014 que começou a equipar todo mundo, começar a fazer amistoso tudo equipado. Eu posso estar equivocado, mas eu acho que o primeiro com pads, tipo nacional com pads, foi 2009 ou 2010. Posso estar errado, mas eu acho que foi mais ou menos nessa época. Teve o No Pads também, teve o Half Pads, que os caras jogavam só de shooter. Tipo, tiveram as fases, né, até a gente chegar onde a gente tá hoje. Não, Matheus, só pra você ver como as coisas não chegam onde ele mora, ele não conhece Polenguinho. O quê? O queijo?
O queijo? Não conhece queijo não. polenguinho. Não conheço, cara. A gente teve um debate muito grande no grupo essa semana, porque ele não Pra São conhece Paulo, polenguinho. vou te dar uma caixa de polenguinho. Não, pô, é porque assim, os cara, eles acham que São Paulo vai ter tudo que tem em São Paulo, tem aqui. Gente, eu moro no interior do Paraná. Mas é o polenguinho, pô. Mas não tem aqui, Pô, cara. mas quando eu falo do Paraná, assim, eu já fui muitas vezes pra Curitiba fazer jogo, Uhum. e esse ano eu fui pra Londrina, né, fazer a Eu final moro em do Paranaense. Londrina. Pô, a Londrina é muito longe de ônibus. Tá vendo, Henrique? Tá vendo, Henrique? Não, brincadeiras à parte. Tipo, Curitiba é tipo umas 6 horas, eu acho, de ônibus. Londrina foi 10, eu acho, pra chegar. Tipo, a segunda viagem mais longa que eu fiz de ônibus, só não foi maior que a de Brasília no passado. Que Brasília porque, foi ó, de 14, eu acho. porque daqui, da onde eu moro pra Curitiba, é tipo quase 600 quilômetros de distância. Dá 500 e alguma coisinha. Então é muito longe. Pô. Mas eles ficam me Mas não posso zoando. falar nada. São Paulo, por exemplo, se eu vou fazer um jogo em São José do Rio Preto, é 7 horas pra chegar também, sabe? Mas é assim mesmo. É isso. O importante é a gente conseguir se comunicar e todo mundo se entender. Por isso. Quando você vier pra São Paulo, avisa que eu vou comprar uma caixa de polenguinho pra você. Fechou. Vai chegar com vários polenguinhos. Lá no Embrasa ano que vem, com certeza. Sim. É isso. Então, ô Ornelas, eu tava até vendo, cara, a entrevista que você fez em janeiro com Dimensão Esportiva. Sim. Até pra saber as perguntas que o Henrique conhece muito bem. Até pra saber, assim, né, mais sobre a sua vida, o que perguntar de diferente também, né? Claro que vão ter tópicos aqui que a gente vai ter que entrar, porque Claro. para você se apresentar até pro público aí do Minnesota Vikings, né? E aí eu lembro que lá você foi perguntado sobre sonhos, né? E você até falou que era meio foda falar sobre sonhos e tal. E aí eu até coloquei no roteiro aqui que você colocou entre aspas que um sonho maluco seria narrar o jogo, né? Entre Eagles e Packers aqui no Brasil. Só que de uma forma que fosse igual o futebol americano aqui no Brasil, né? Que é no estádio ali, você narrar pro público e tal. Não sei se você vai poder me responder isso ou não, mas naquela época você estava projetando, sonhando alto, ou você já tinha algumas conversas em aberto para chegar de vias de fato, né? Você foi o narrador, o locutor lá do jogo, né? E a gente pode entrar nesse tópico daqui a pouco, mas respondendo a minha pergunta, eu não sei se você pode responder ou não. Se tinham conversas já ou se era só você projetando o sonho mesmo. Cara, eu confesso que você me pegou desprevenido. Eu não lembrava, sinceramente, dessa resposta. E é muito legal ver se realizar, né? Em janeiro eu não tinha a menor ideia de que poderia acontecer. Foi realmente uma realização muito grande para mim, profissionalmente. Eu até hoje estava conversando com a minha namorada, a gente estava conversando sobre um treinamento que ela fez no trabalho, e uma das perguntas era sobre a maior realização profissional que você já teve, né? E ela até brincou, ela falou, a sua eu não preciso nem perguntar. Eu falei, não precisa realmente, né? Porque eu não sabia de nada, né, em janeiro. A verdade é que o contato, ele aconteceu pouco mais de um mês antes do jogo, um pouquinho antes de um mês, para deixar muito claro. A empresa que faz se chama Van Hayden, né? Não é a NFL, né? A Van Hayden é uma empresa que presta o serviço para a NFL, mas eles entraram em contato com a galera da NFL Brasil, da Effect, né? Que é a agência que cuida da NFL Brasil, e eles falaram de mim, mandaram algumas coisas para eles, tudo, e eu tive as reuniões com o Bob Becker, né? Que é o gerente de operações da Van Hayden, e com o Dan Arnold, né? Que é o cara basicamente ficou do meu lado o jogo inteiro, né, para fazer o jogo. E assim, tivemos nossas reuniões, eles me explicaram, né, falaram sobre como era o momento, né, e o que era. E ali que começou, né? Verdade, e eu vou deixar bem claro, nunca existiu um embargo, uma proibição de você não pode falar antes de tal data e nada do tipo. Eu só realmente senti que eu queria deixar para um momento especial, e para mim, eu acordei na sexta-feira, uma semana antes do jogo, era aniversário da minha mãe, inclusive, 30 de agosto,
E aí eu pensei, falei, pô, eu acho que tem que ser hoje, né? Aí eu falei, aí falei com o meu irmão, Guilherme Della Coleta, porque não sabe, um dos melhores designers, produtor de live que a gente tem no Brasil. Bravo. O mago. E pedi ajuda pra ele que ajudou a fazer aquela arte, porque eu sou um desastre, né, fazendo arte. E publiquei, mas nunca existiu uma proibição de quando poderia falar ou não. E, pô, em janeiro eu tava sonhando muito alto, cara. A verdade é essa, eu tava sonhando muito alto. Que legal, cara, porque assim, eu tava vendo essa entrevista hoje, tá? Eu já tinha montado o roteiro e aí eu tava vendo a entrevista pra ver ali o que dava pra tirar, o que dava pra adicionar no roteiro, né? E aí eu vejo você falando, cara, eu fico até emocionado também, porque foi bem genuíno, assim, você já projetou muito rápido, assim, e as palavras têm poder, né? Pelo menos eu acredito nisso. Sim. Então, ver você já realizar, como você colocou, um sonho maluco, não é tão maluco assim, né? E foi muito engraçado, porque quando a NFL veio pro Brasil, a minha mãe, ela sempre ela perguntou desde já, tipo, você vai narrar que nem você narra aqui pro Brasil, pro estádio e tudo mais? Aí eu, não, mãe, né? NFL não tem isso, não sei o que. E aí, quando confirmou e fechou, e eu contei pra ela, ela também foi muito nessa de, pô, eu te falei que você ia narrar o jogo da NFL no Brasil do jeito que você faz aqui. Óbvio, existem diferenças, muito mais coisa envolvida, mas foi, né? Acabou sendo a forma como eu pude contribuir pro jogo, por um jogo tão histórico como foi. Cara, ó, eu vou te... Foda também, né? Mãe sabe. Mãe sabe. Não, mãe, com certeza. E ó, Ornelas, eu vou te passar um feedback, cara, porque... nem foi no grupo do Minnesota Vikings Brasil. Eu tenho um grupo meu aí de futebol americano, desde acho que 2011 também, 2012. Agora não vou lembrar o ano. Já faz muito tempo. Então já quando passa de, né, muito tempo a gente esquece. Mas aí perguntaram, porque eu acho que a galera tava assistindo pela Cazé TV. Sim. E aí dava pra ouvir você narrando dava. O som ambiente. E aí o Henrique tava lá. Eu, como eu disse, moro no fundo do Paraná, né? Não consegui, mas tudo bem. E aí a galera tava perguntando, pô, alguém sabe quem que é o cara que tá narrando lá dentro? E eu já sabia, né? Então, já te passo até esse feedback, cara. Nesse grupo que eu tenho com os amigos meus, nós somos umas 18 pessoas, mais ou menos. Foi muito bem elogiado. Então, assim, cara, pelo que eu vi da galera, muita gente gostou. Sim, eu acho que você fez um trabalho impecável. E aí eu posso até passar para você contar a experiência como foi, né? Foi... Bom, primeiro, obrigado. Agradeço ao amigos amigos que fizeram esse elogio. Foi muito legal porque realmente eu não sabia, né? Porque normalmente a gente não vai, né? Não vai para a transmissão. Mas é aquilo, palavra tem poder, né? Então, assim, acho que minha mãe, que não conseguiu ir pro jogo, ela falou, eu vou dar um jeito de escutar, e acabou que durante a transmissão vazou o áudio, né? Que não é uma coisa que geralmente vaza. E a experiência eu falo, pra mim foi uma coisa que eu acho que eu nunca vou passar de novo o que eu vivi nessa semana. Eu espero que a NFL volte pro Brasil, eu espero que eu seja o locutor quando ela voltar. Mas foi uma primeira experiência que, cara, foi um aprendizado como profissional, como criador de conteúdo de NFL. A gente acha que a gente sabe o tamanho da NFL. E, cara, a gente não sabe. Quando você pega para entender que a empresa que cuida da locução do estádio e dos telões e das apresentações do campo, que essa equipe ela tem mais de 100 pessoas operando ao mesmo tempo só para aquela parte, é quando a gente começa a entender o tamanho do que é uma estrutura de jogo da NFL. Quando você vê que cada time veio com 5, 6 ônibus, né, pro jogo. O tanto de coisa que era utilizada, o tanto de gente que foi envolvida no jogo para trabalhar durante a semana para que o jogo acontecesse na sexta-feira e fosse aquela festa maravilhosa que a gente viu. Eu acho que eu nunca tinha presenciado, né? Eu já trabalhei bastante com evento também na minha vida. Nunca tinha presenciado algo tão grande, algo tão... como que eu vou dizer? Algo tão diferente, né? Porque, mais uma vez, um processo. A gente estava na cabine lá no alto, a gente viu o campo ser pintado, a gente viu as endzones serem feitas, a gente viu o field goal ser montado, a gente viu a estrutura de uma coletiva de imprensa que o Eagles fez lá,
o treinamento e ensaio. Gente, a quantidade de ensaio que é feito até a gente ir pro ar é uma loucura. Por isso que teve até gente me perguntando, pô, mas você tinha liberdade para dar um recado, para mandar um abraço? Eu falei, gente, vocês têm que entender que eu tô com... E tá até guardado em algum lugar aqui em casa. Eu tinha um livro, literalmente, que era tudo que eu ia falar durante o jogo. Uhum. Óbvio, as jogadas, no que elas iam acontecendo, a gente ia, eu e o Dan, a gente conversava o que aconteceu e eu falava a jogada. Mas desde os boa noites, as chamadas para bateria, ao hino nacional, a Anitta, tudo foi ensaiado. E tudo foi ensaiado de terça a sexta-feira. Sexta-feira era 2 horas da tarde, a gente estava fazendo um último ensaio. Então, assim, do momento que o portão abriu e eu dei o primeiro recado, até o último recado, que foi muito obrigado, São Paulo, a NFL agradece vocês, foi tudo muito ensaiado, muito praticado, muito revisado, porque para eles também era um desafio, a barreira linguística era um desafio. Então a gente teve que colocar tudo em português. Eles basicamente, eles trouxeram o material com uma parte em português, mas eles não tinham um brasileiro para verificar se estava certo. Então teve muita correção de palavras que não faziam sentido, de ajustar da melhor forma. E também a gente tentou ajudar, né, com outras coisas. Pô, esse é uma coisa muito legal de falar. O DJ do estádio, eles tiveram, né, a lista de músicas lá que foram as mais votadas para ter o momento da câmera, e ele virou pra gente e falou assim, eu preciso de uma música que o estádio inteiro vai cantar e o estádio inteiro vai saber. E ele tinha algumas. E aí ele tocou evidências. Eu falei, é essa. Ele falou, mas essa é um pouco mais devagar. Eu falei, é essa. Pode ter certeza que se você colocar essa, o estádio inteiro vai cantar. Na hora que acontece, na hora que a música para e todo mundo continua cantando, tipo, eu olho pra ele na hora, ele olha pra mim assim, tipo, cara, agradecendo, né? Então, não foi nem um agradecimento, foi mais um olhar pro outro e vai, pô, te falei. E ele Então, assim, foi muito legal, porque eu aprendi muito com os caras, mas a forma como os caras estavam abertos a escutar e abertos a vamos entender o que ele tá falando e, pô, vamos usar isso daqui, vamos trocar isso daqui. Chegou um momento que eles me deram uma certa liberdade de dizer, se você achar que a forma de falar não tá fazendo sentido em português, pode adaptar. O importante é que a mensagem seja dita. Então, foi muito legal e, mais uma vez, eu espero que, né, eu passe para essa experiência de novo, mas é uma primeira experiência que, pô, vai ficar para sempre comigo. E ficou marcado na história também, né? Você é o primeiro, cara. Então, assim, sim, inclusive foi o meu momento de tensão, né? Eu falei pra galera, a gente ensaiou tanto, se preparou tanto, que eu tava, entre aspas, muito grandes, tranquilo para o jogo. Aí, 10 minutos antes de começar, o Dan vira pra mim e diz a seguinte frase: daqui 40 anos, ninguém vai poder tirar esse momento de você. Nunca. Você será o primeiro locutor em português da NFL no Brasil. Aí eu... Nossa. Engraçado. E aí foi quando realmente bateu um nervoso. Mas, como eu falei, o bom é que as mensagens que a gente começou a falar, elas começaram a ser faladas umas 2 horas antes do jogo. Acho que umas 7 horas foi quando a gente começou, né, a falar. E foi me relaxando. Então, assim, acho que na hora que o jogo começou, foi a hora que eu realmente, assim, eu já tinha falado bastante, baixou, entendeu? Só que eu confesso pra vocês que nesse momento que ele fala isso, e 5 minutos depois eu tenho que chamar o hino nacional, foi uma tensão gigante, sabe? Tem que se controlar bastante. Nossa, eu não sei se você conseguiu. Cara, eu tenho uma pergunta que não tá no roteiro, que eu pensei nela tem 10 segundos. Mas antes eu queria parabenizar, né? Eu tava no estádio, né? Uma galera também que... 2 amigas minhas da faculdade também foram, né? Uma foi trabalhar, outra foi com o pai, elogiaram também a locução, tava muito boa. Eu queria saber se teve... O que você ouviu, tipo, deles, né? Depois do jogo, tipo, vocês deram algum feedback, falaram o que eles acharam, tipo, do jogo no Brasil. Porque eu, como vista de torcedor e também do que eu vi, né, pessoas falando depois, na minha cabeça foi um sucesso bizarro. Cara, questão assim, de público, de tudo, pra mim foi um sucesso bizarro. Eu quero saber o que você ouviu deles também. O que eu posso falar é que isso palavras de pessoas de lá de dentro.
é que a experiência da NFL no Brasil, a primeira experiência, ela foi muito mais fácil do que em outros países. Então, assim, num nível organizacional e de fazer as coisas acontecerem. Então, eu realmente eu não posso entrar em detalhes de coisas que eu não sei, mas, assim, da parte onde eu estava envolvido, eu estava trabalhando, foi muito positivo no sentido de, cara, foi muito mais prático a comunicação do que talvez eles estavam imaginando, pela barreira linguística, foi fácil fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que a experiência foi boa. A experiência foi boa em todos os aspectos, de público, de jogo, foi um jogão, né, e eu acho que cumpriu o seu papel. Eu acho que o jogo cumpriu muito o seu papel, que era mostrar para a NFL que dá para fazer aqui, que é um evento que vai encher, que é um evento que vai lotar, que é um evento que vai girar e vai monetizar muito, por assim dizer. O NFL Shop lotada, todos os espaços lotados, o Experience lotado no sábado e domingo também, da galera que foi. Então, eu acho também que a resposta foi muito boa, e da minha parte, né, do que eu escutei, da parte que eu estava trabalhando, é que a experiência no Brasil, a primeira experiência, ela foi mais fácil do que em outros lugares. Henrique, desculpa novamente Não, mas interromper, mas nesse tópico do jogo no Brasil, antes, né, do jogo acontecer, tava tendo muito, ainda quando o Twitter funcionava, né? Teve Inclusive, um segredo de bastidor para vocês, que eles vieram perguntar pra gente, né? Pô, é verdade que se eu abrir meu Twitter aqui eu vou tomar uma multa de $10 mil, que é mais ou menos a conversão? Aí eu falei, se você usar VPN pra acessar, sim. E aí eles deram risada, tudo, mas foi engraçado. É quando a gente fala de notícia, né? Eles chegaram achando que se ele abrisse o celular no Twitter, ia ver uma multa. Já a multa já com o Pix pra pagar. Por essa cara, já fala assim, multa. É isso. Eu acho assim, Ornelas, eu acho que muito da galera que tava desinformada e vendo o que rolou no Twitter, né, de vídeos que viralizaram de jogadores falando do Brasil, sobre criminalidade, usa anão ou não usa verde, etc. Toda essa baboseira que a gente já sabe. E aí, no campo também, o que viralizou também durante o jogo foi uma fala um post, né, na rede social do LeBron James falando do campo, e aí também viralizou sobre o campo estar ruim ou não. Mas eu nem quero que você entre nesses detalhes, só queria adicionar que eu acho que a impressão que ficou pós-jogo, eu acho que deu a entender que não era tudo isso que estava sendo dito, né, para a visão do americano, porque... E assim, uma coisa que eu posso falar, por exemplo, na quinta-feira que teve o treino do Eagles, né, em Itaquera, né, na Arena Corinthians, teve uma participação lá da bateria da Gaviões, que os jogadores se soltaram, em que eles brincaram um pouco com as crianças que jogam flag pela equipe do Corinthians de futebol americano, o Corinthians Steamrollers. O Drigo, né, que é o presidente, levou as crianças lá para fazer uns drills, para brincar. E eu acho que foi quebrando um pouco essa parada. Eu acho que existiu muita desinformação. O mundo que a gente vive, ele é muito bom para informar, mas para desinformar ele é melhor ainda. E eu acho que a questão do LeBron... O que eu posso falar? Eu acho que foi uma fala infeliz dele, eu acho. Assim, e eu vou ser bem sincero. Eu até entendo a fala do LeBron. No final das contas, foi um erro das duas equipes em chuteiras que eles deveriam estar usando para aquele tipo de gramado. Exatamente. Só que o LeBron James não sabe disso. E só que ele tem um celular na mão e ele tava vendo o jogo. Os times não sabiam também, né? E ele tem e o que ele fala é lei, né? Do primeiro pro segundo tempo e os jogadores pararam de escorregar. Sim. Só que quando a gente olha, por exemplo, na semana 2 do Thursday Night, teve problema lá no campo do Dolphins. No domingo teve problema, acho que foi no jogo do Colts. Então, assim, acho que já teve uma final de conferência, um Super Bowl, que teve problema de chuteira também. Então, eu acho que a informação e a desinformação, ela vem muito rápido. Então, eu consigo entender o LeBron James reclamando? Eu consigo, mas ao mesmo tempo é aquilo. O cara tem que se informar antes de falar. E as pessoas geralmente não se informam antes de falar. E esse é o problema. E eu sempre brinco aqui, quando alguém é um cara aleatório, eu sempre falo, o Zezinho do Foguete falou tal coisa, é uma coisa. Agora, o LeBron postar na rede social dele é um canhão totalmente diferente. Vai lá, Henrique, finalmente você pode fazer essa pergunta. Eu digo mais que o LeBron deu sorte que a gente tá sem Twitter.
Porque É. esse cara ia ser xingado por brasileiro. Um pitaço que ele ia tomar não tá no O gibi. pedaço dele ia ser lendário. Mas agora falando um pouquinho mais da sua parte mais, né, narrador no da Zone, a gente quer saber como que é o trabalho, e inclusive eu queria pedir desculpas aqui a você, ao Churros, pela minha falta total de profissionalismo agora, de que se vocês precisarem, eu mando meu currículo com muito prazer, se tiver ali uma vaga, eu mando meu currículo pro Dazone. Aproveita e manda 2. Manda o meu e o seu. Quer saber como que vocês fazem narração, né? Se vocês fazem em casa, se vocês vão pra algum estúdio, coisa assim, né? E o Dazone aumentou, né? O número de jogos que estão fazendo em português, acho que tá em 5, né? Por rodada agora. 4. E você pode também falar, né? Sobre planos futuros para talvez aumentar ainda mais o número pros anos seguintes. Aí a gente vai para um caminho que eu realmente não sei, né? Eu não trabalho dentro do DAZN, né? Eu trabalho com a NFL para o DAZN, né? Eu não faço narração de outros esportes, né? O DAZN tem futebol, tem luta, tem um monte de coisa. Mas assim, ano passado o DAZN tinha um jogo por semana e tinha 2 narradores e 2 comentaristas que meio que se revezavam semana a semana. No final da temporada regular, na última semana, eu e a Jaqueline Lima entramos nesse balaio, né, para fazer inclusive um Bills e Dolphins na semana 18, um Sunday Night. O último jogo da temporada. O último jogo da temporada. E aí, nos playoffs, todos os jogos dos playoffs foram em português, né, e aí é o que eu sempre falo, se aumentou é porque tá dando audiência, se aumentou é porque o volume tá crescendo. E, fiquei muito feliz que esse ano, não só a equipe que tava voltou, como entrou mais gente, né? Entrou o Lazzarini como narrador, que é um cara que eu admiro muito também, um cara que, narra em inglês até, alguns esportes, eu achei, fora de série. O Aldo também, que é um menino que eu comecei a conhecer um pouco mais no último ano, e, o cara narra Champions, o cara tá no Max, mas também um menino, nota 1 milhão. E, de comentarista não tenho o que falar, né? Eu já tive a felicidade de fazer jogo com praticamente todos, acho que falta só o Felipe Vieira, acho que ele não quer fazer comigo, mas... Inclusive, Felipe, vem aqui, tá? A gente gosta muito de você. Mas assim, comecei com a Jaque, aí fiz com o Rafão, fiz com o Calas, fiz com o Beltrão esse ano na pré-temporada, aí abri a temporada com o Sapo, e semana passada, essa semana, eu tô com a minha duplinha, que é a Jaque, eu falo que a gente fala, né, que entrou junto, é a duplinha, e é muito legal. Eu narro de casa, a gente faz tudo de casa mesmo, o DAZN faz os testes, né, a gente tem equipamento para usar também, e tem a plataforma deles, né, para fazer o jogo, e é tudo de casa, o que facilita bastante também. O jogo do Brasil, o Ferrantini e o Felipe fizeram do estádio, né, e teve, se eu não me engano, um jogo da Europa, acho que foi, não lembro se foi Dolphins e Chiefs, mas teve acho que 2 jogos na Alemanha, se eu não me engano, e um dos 2 jogos, o Calas e o... Ai, me fugiu o nome dele agora. O outro narrador que estava ano passado, eles foram no estádio também. Mas 99% é feito tudo de casa. Aí eu queria... Eu assim, confesso que quando eu tô vendo o jogo no DAZN, eu boto ali tela cheia. Eu geralmente boto o jogo dos Vikings ou Red Zone. Boto tela cheia, não quero importar com mais nada. Então a informação que eu descobri vendo o roteiro do Chutes, que é sobre o chat, né, no DAZN durante os jogos, né, no Red Zone eles colocam ali, mas é mais comunitário, né, se você não ter esse chat, esse feedback, facilita, atrapalha alguma coisa, às vezes saber se tá tendo, como que tá o jogo, feedback da transmissão, ou só às vezes pegar, né, comentário de quem tá vendo, se atrapalha vocês não ter esse chat, esse feedback. Não, assim, o feedback nessa parte técnica a gente tem do DAZN. Então a gente testa antes do jogo, e se acontece alguma coisa durante o jogo, eles avisam a gente. Tem um chat na plataforma que a gente usa, onde, Matheus, afasta um pouquinho na hora de fazer o touchdown, ou dá pra você aumentar um pouco o seu microfone, ou a gente tá sentindo que você tá travando muito e tudo mais. Mas nunca tivemos muitos problemas, né, desde que a gente começou o trabalho. Uma coisa que a gente fazia na época do Twitter era incentivar o uso da hashtag, né, NFL no DAZN. No Threads eu confesso que eu nem sei se dá pra pesquisar por isso, eu acho que dá, mas eu acho que no Threads é limitado a hashtag. Eu sou um boomer de 20... O Sky. Eu sou um boomer de 29 anos, então eu não sei como funciona outras redes sociais, além das que eu já uso. Mas assim,
eu falo que eu tenho a família mais crítica do mundo. Meu irmão, ele assiste praticamente todos os jogos. E, por exemplo, se um touchdown meu estoura no áudio, ele já me manda mensagem. Ó, Mas assim, aí. eu quis Entendeu? A dizer minha mais mãe no assiste sentido- e ela fala. a mãe é a principal, né? A mãe é quem sabe. É o que eu falo. A minha família, eles são meus fãs número 1. E também é são os importante. críticos número 1. Né? Assim, eu nunca esqueço. Pô, se eu posto um conteúdo que a minha mãe não gosta, pelo motivo que seja, desde o tema, a cara que eu tava na hora do vídeo, ela vai falar. Não pode postar coisa assim, não, pelo amor de Deus. Que isso? Essa barba mal feita, esse cabelo bagunçado, entendeu? Então, eu sempre falo, são meus maiores fãs, mas ao mesmo tempo são os maiores críticos, né? Estão prontos pra pegar no erro. Tem um vídeo que viralizou, né? Que as pessoas falando, quem não sabe lidar com crítica é quem não tem irmão, porque ter irmão quer dizer ter um hater desde que nasceu. Perfeito. Isso, Sim. beijo pudim. E não vai ver isso também, mas... Uma última perguntinha aqui, mentira, tem outros depois. Como que você, Matheus, né, vê NFL há... Não vou falar quantos anos, porque senão às vezes pega até um pouco mais por questão da idade. Assim, Mas vê NFL há muito tempo, né? Trabalha com isso, foi locutor no estádio, narrando da Zone. Como que você vê o crescimento da NFL em si no Brasil? O esporte que crescendo a cada ano, é um dos maiores mercados fora dos Estados Unidos. Como que você vê isso, o esporte no Brasil? Mais uma vez, assim como eu falei do DAZN, quando a gente vê aumento de atividades, é sinal de que a gente está fazendo muita coisa certa. Então, por exemplo, quando a gente vê a NFL Brasil com cada vez mais conteúdos semanais, né? Essa temporada a gente estreou os previews, que era uma coisa que a gente não tinha em português ano passado. As lives toda semana que rolam. O DAZN com 4 jogos em português. O Patriots e o Dolphins tendo uma preferência internacional, né? De poder... como que eu vou dizer? Eles têm uma preferência para fazer ativações no Brasil, né? A preferência comercial, vamos dizer assim, né? Uhum. E a gente vê na semana 1 o Patriots fazendo uma watch party com 2 caras que foram campeões do Super Bowl, Dolphins do NFL em Brasa trazendo caras no Hall da Fama, Dolphins fazendo watch party também todo ano. Ter o primeiro jogo, acho que para mim é a maior prova de que a NFL quer o Brasil cada vez mais. Então eu acho que é um crescimento muito bom. Os números, né, da NFL, quando a temporada começa, são astronômicos. Eu acho que o que só prova aqui são os consumidores antigos que voltam a consumir nessa época da temporada, mas também muita gente nova que chega todos os anos. Eu acho que todo ano a gente acaba tendo um boom de gente nova. Eu acho que o Jogo do Brasil foi importantíssimo também para o boom desse ano. E eu acho que só vai crescer. Eu acho que o Brasil se coloca numa posição para que, por exemplo, faça parte do calendário dos Jogos Internacionais. Eu não sei de nada oficial, não estou especulando nada, mas eu acho que o Brasil deixou uma boa marca e o Brasil consome o suficiente para que a NFL queira continuar investindo em jogos no Brasil, em ativações no Brasil, no NFL em Brasa, no Experience e tudo mais. Uma coisa que você falou também lá na entrevista com Dimensão Esportiva, né, foi que o público, muitas vezes, do futebol americano, do FABR, não é o mesmo que consome NFL, né? Tipo assim, porque são 2 mundos diferentes. E, claro, muita gente já acompanha a NFL, mas são públicos um pouquinho distintos. Então, até trazendo essa pergunta, a mesma pergunta que o Henrique fez sobre o crescimento da NFL aqui no Brasil, como você vê o crescimento, você que acompanha há bastante tempo o FABR, inclusive jogou, né? Como que você vê o cenário atual do FABR e o que ainda falta para chegar ao próximo passo? Cara, essa é uma pergunta bem, bem difícil de responder, porque eu não acho que a gente esteja a uma coisa ou duas para que a gente exploda, entendeu? Eu acho que o FABR, ele tá num momento em que o flag tá muito forte, por conta também da questão olímpica, né? Vai em 2028. Então agora a gente vai ter um ciclo em que o flag vai se fortalecer muito mais. Eu acho que de 2 anos para cá cresceu muito. Eu acho que hoje, né, a gente tem uma gestão da Confederação Brasileira que é muito preocupada em abraçar o flag, mas não esquecer a galera do equipado também, né? Então o Brasil jogou a Copa do Mundo de flag agora, o Brasil vai jogar o qualificatório do equipado no final do ano, para a Copa do Mundo da Alemanha no ano que vem. O Brasil masculino joga no México ainda esse ano, mais uma competição. Então, mas ao mesmo tempo,
Eu acho que ainda falta, e falta em coisas pequenas. Como eu falei, o problema é quando a gente tem a experiência da NFL, quando a temporada da NFL começa, eu falo que é quando eu sinto talvez o maior baque do FABR, que é um pouco de falta de informação, de você muitas vezes não saber aonde recorrer quando você quer uma informação. Por exemplo, quando eu vou falar das competições, eu tenho pessoas que eu posso procurar, mas tem times que não dão essa informação para essa pessoa. Então torna o trabalho de quem quer criar mais difícil. Então eu acho que a gente, primeiro de tudo, e é uma coisa que eu falo até, é uma análise de futebol americano para o futebol americano. Você tem que ser bom no básico, antes de tudo. E eu acho que hoje, o futebol americano brasileiro, num contexto geral, de fora para dentro de campo, eu acho que a gente ainda não é bom no básico. E isso eu não digo de um time ou dois, ou uma competição ou duas. Eu digo no âmbito geral. Tem equipes que dão show dentro e fora do campo, tem equipes que dão show fora, mas não dentro, equipes que são muito boas dentro e são desorganizadas fora. Eu acho que, mais uma vez, a confederação ela está fazendo um trabalho para tentar ajudar os times a dar esse pontapé de vamos se organizar mais, vamos fazer mais coisa, vamos envolver todo mundo aqui, mas é um trabalho de formiguinha. Então vai ter que partir muito dos times para que a confederação consiga fazer mais, para que os times façam mais, para que apoios apareçam. E eu acho que essa janela do flag agora de 4 anos, ela vai ser muito importante, porque vai aparecer muita gente querendo ajudar. Resta saber se essa galera quer ajudar mesmo ou se ela quer tirar proveito de um ciclo olímpico. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o futebol americano brasileiro tem uma perspectiva boa também de crescimento. Mais uma vez, eu acho que flag e o equipado, eles não são a mesma coisa, mas ao mesmo tempo eles conseguem conviver no mesmo ambiente. E acho que a gente tem, na sua maioria, times que querem que as coisas sejam boas. Só que ainda pecam em coisas básicas. Então eu acho que quando a gente for bom no básico, é quando a gente pode sonhar com esse tal próximo passo que você está me falando. Você citou o flag. O próprio Justin Jefferson, quando veio ao Brasil, ele veio promovendo o flag, né? Temos o Rafão também, o nosso ilustre torcedor do Minnesota Vikings aí. Rafão já veio aqui? O Rafão, ele na entrevista... Isso aqui, né? O Rafão, ele começou junto com o Ramiro MVP, né? E no pré-draft eu fiz um programa com ele para falar dos quarterbacks calouros, né? Mas o entrevista MVP em si não fez. Rafão para falar um pouco mais sobre a loucura que é as coisas de NFL no Brasil, o Rafão é o cara. A gente sabe que sempre pode contar com o Rafão. O Rafão é a carta na manga, né, aqui do Vikings. Mas aí, só falando, né, porque ele também tem um papel importante aqui no flag no Brasil, né, então, assim, é legal citar essa questão do flag. O Rafão, inclusive, é um cara que eu tenho um carinho e agradecimento enorme. O Rafão me conheceu no caso, né, The Guy from Brazil, né, que foi quando o Conan pediu para eu entrevistar ele, né, quando ele ainda estava em Notre Dame. Aí a gente fez uma live, ele estava fazendo live na época no canal dele. Aí depois ele entrou pro time da NFL Brasil e, pô, é um cara que entende muito de futebol americano e entende muito de como a engrenagem tem que rodar. Então hoje você vê o Rafão fazendo tanta coisa fora do ar que quando ele tá no ar a gente fala que é um milagre, porque o cara tá fazendo tanta coisa ao mesmo tempo e ele ainda tem Zona NFL toda semana, NFL Brasil toda semana, o Instagram dele toda hora. Então é um cara que eu tenho um carinho muito grande que eu posso trabalhar hoje e chamar de amigo, tá ligado? É muito massa isso. A gente também tem um carinho na NFL Challenge lá, foi, tipo, cara, muito legal ver, cara, ele tava no evento oficial da NFL no Brasil, sendo, tipo, o host na conversa, e eu falei, mano, eu escutava você, tipo, no MVP em 2017, quando eu ia passar com o meu cachorro. Sim. Tipo, e, cara, eu, né, fiz... É doideira a gente pensar que o Rafão, ele... É loucura a gente pensar que o Rafão, ele tava no EI, eu acho que 2011, 12, 13, e de repente o cara ficou quase 10 anos sem trabalhar diretamente com a NFL, e ver a diferença de quando ele voltou pra parada é muito grande, sabe? Sim, total. E ele é um cara muito... Ele é merecedor, cara. Isso aí, não é... acho que quem conhece sabe. Não tem... Eu sou do fã-clube de quem odeia o Rafão Martins é porque, porra, bate na mãe, bate cachorro, não sei, porque... É um dos caras mais legais e que mais tá disposto a ajudar a galera. Como você mesmo falou, é um cara que se você virar hoje e pedir pra ele fazer um negócio amanhã, se ele puder, ele vai fazer.
Exatamente. E teve uma coisa que ele falou também, ele e o Belt, né, falaram na transmissão lá, porque como infelizmente eu não fui, né, ao jogo assisti lá na Casa TV, e eles falaram sobre justamente isso que você acabou de citar, de ele ficar anos sem estar envolvido na mídia, vamos dizer assim, né, como comentarista, enfim. E aí o Belt e o Rafão falaram sobre eles sabem quem roeu o osso no começo. Foi justamente essas as palavras que eles disseram na transmissão. Que Eu vi. Eles sabem. Então, tipo assim, vi depois. exatamente. Então, assim, cara, a gente vê esses caras que lá, pô, o Pedro Pinto também, eu lembro da transmissão do EI, o próprio Otávio, o Buzz, né? Então, assim, eu acho muito maneiro essa galera que tá voltando ao cenário, como você falou, né? E tendo um papel super importante. Eu acho que é muito merecido. Eu acho que tem que ter esse reconhecimento mesmo. Antes da gente passar para o próximo tópico, também lá no Dimensão Esportiva, eu também vi. Eu prometo que é a última, tá? Para não falar que eu tô copiando a entrevista dos caras. Mas é que você falou lá que você coleciona jersey, né? E com quantas você tá hoje? Cara, Você sabe de cabeça? Não, eu preciso contar. Deve estar com uma base de umas 80 já. Ó, porque lá você falou que tava com mais ou menos umas 50. Isso foi em janeiro. Ah, não, então não devo estar. Eu devo estar com umas 60, então. 60, 70. Você tem alguma especial, alguma favorita? Cara, eu confesso que eu tenho um carinho por todas que tem meu nome atrás. Que é quando o time vai e faz uma com meu nome. Eu tenho um carinho ainda maior pelas que tem o meu nome escrito errado. Eu tenho duas aqui que tem elas com nome só. E eu tenho um carinho muito especial por elas. Caraca. Mas, brincadeiras à parte, cara, é difícil falar, pô, tu tem carinho por alguma. Porque toda vez que eu ganho, seja uma camiseta de passeio, seja uma camiseta de jogo, seja um boneco, eu também já ganhei alguns, eu fico muito feliz. Porque, mais uma vez, eu entendo a realidade do futebol americano brasileiro. Eu sei quanto custa fazer um jersey no Brasil. Então, quando o time me dá uma, ou quando algum jogador me dá uma, eu fico muito feliz, muito, muito grato, porque é uma demonstração de carinho também, né, de todo o trabalho que a gente faz. Né? Então, seria sacanagem eu falar que eu tenho um carinho especial por uma ou outra, mas eu confesso que eu não tenho uma, que eu acho que eu nunca vou conseguir ter, que é uma do Monsters, da época que eu jogava lá, né? Porque quando a gente jogava lá na época, a gente não ficava com a jersey, né? A gente usava, e quando você saía do time, como que aconteceu comigo, você devolvia. Era assim também. E um pouco depois, o time trocou a jersey e mudou o estilo. E acho que aquela, só quem tá no time desde aquela época que tem. E eu queria muito uma daquela. Eu confesso que essa, se eu pudesse, se alguém tivesse, eu ia pedir só pra guardar. Porque era uma jersey muito diferentona, a letra era diferentona, e ela era super simplona, não tinha nome, não tinha nada. Mas tem um símbolo, né? Um símbolo no peito, né? Tem uma coisa que carinho, te lembra, né? É isso, um Uhum. apelo emocional. Eu tenho a minha guardadinha ali, depois eu ver se eu acho ali, eu mostro pra você, se eu consigo achar. Pode ir pra próxima, Henrique. Pode ir pra próxima. Mas eu passei uma seletiva também no Monsters, mas aí Que maneiro. infelizmente, eu ia fazer faculdade em outra cidade. Onde você tá morando agora? Eu faço faculdade em Limeira, eu faço Unicamp lá. Tem o Leme, né, que não é tão longe daí. Não, voltou a ter ainda não é de full pad, né, mas voltou a ter o Tomahawk em Limeira. Ah, legal. Pô, o Tomahawk, inclusive, o jogo que eu cometi o maior erro da minha vida. Eu tava jogando na defesa, né, 2017, meu último ano. Tomahawk tava com um dos americanos mais chatos de se jogar contra, que se chama Jake Shims. E eu tava jogando na defesa, né? E aí no primeiro lance da partida tem um bad snap pra ele. Eu tô numa blitz e eu derrubo ele no chão. Aí eu faço assim, ó. All day. Aí o cara virou o Peyton Manning, pô. Aí ele acabou com o jogo. A gente perdeu de 68-30. Nossa. Meu Deus. E o pior de tudo, o cara era muito gente boa. Não deu nem pra ficar bravo com ele, porque o cara era muito legal, pô. Acabou o jogo, a gente tava conversando lá, foi no vestiário é um do lado do outro, lá em Leme. Eu conversando com ele, tudo, não sei o quê. E aí eu perguntei, pô, lá, e muitos americanos que vêm pra cá e jogam de QB não eram QBs nos Estados Unidos, né? Aí eu falei, tu jogava de quê lá? Ele, eu era slot receiver e corria 110 com barreira na faculdade.
Aí eu passei 3 horas no ônibus de volta pra São Paulo, falando assim, como diabo vocês queriam que eu marcasse um cara que corria 110 com barreira na faculdade? Aham. Não tem como. É outra preparação, né, cara? futebol americano. Cara, é uma velocidade que a gente nem sabe, tipo, a gente não tem essa cabeça quão rápido é. Hoje o Jake Schmidt joga na Europa. Eu acho que até esse ano ele fez o 100º passe pra TD dele na carreira. O Jake Schmidt é muito jogador de bola. O Brasil tem sorte que ele não joga mais aqui, porque o que esse cara jogava de bola era loucura. É o equivalente da gente pegar um cara que joga de zagueiro aqui, vai lá morar nos Estados Unidos, ele vai chegar no volante, de bola, pronto, lá vira 10, pô. Levou 10, exatamente, não tem jeito. Uma das últimas perguntas que a gente tem aqui pra você, já tem quase 1 hora aqui. Já tá acabando, prometo. Sem problema. E a última que a gente vai falar do Dimensão também, né? Você falou que o seu sonho maluco lá era, né, tá no Eagles e Packers. Eu acho que Sim. Poucas coisas podem, né, ultrapassar esse sonho, né, mas quais são os seus sonhos, seus objetivos, né, pra esse ano, pro ano que vem? Então, você pode falar pra gente, né, que você quer fazer, talvez algum outro sonho louco que você tenha e que também possa se realizar como... Vai se concretizar, com certeza. Cara, eu acho que um sonho maluco meu é que a NFL volte ano que vem. Não existe uma perspectiva oficial, né? Para quem não sabe, o processo do Brasil receber um jogo, ele tinha que a gente teria um jogo no Brasil e um jogo em Madrid, né? E quando foi decidido que seria o Brasil esse ano, automaticamente estava decidido que Madrid era no ano que vem. Então, não existe nada oficial, mas eu tenho meu sonho maluco é que a NFL volte ano que vem para o Brasil. Esse é meu sonho de maluco e joga pro ar aí, né? E vamos torcer para isso acontecer. Hoje eu tenho um sonho meu pessoal, que é continuar dentro do FABR e tentar trazer essa galera de NFL, que consome NFL, para o mundo do FABR. Para quem me segue no Instagram, eu acho que dá para perceber que eu tento sempre mixar os conteúdos que eu tô fazendo para que a galera de NFL de repente vire e fala, pô, por que ele tá falando do Flamengo? Por que ele tá falando do Flamengo? E aí ele vê que eu tô falando de futebol americano. E de repente a galera que consome FABR e não me vê como um cara que fala de NFL, começa a falar, pô, não, o Ornelas também fala de NFL, entendeu? Então eu acho que pra mim hoje é esse equilíbrio. Eu tenho também um sonho de vou continuar narrando todas as modalidades possíveis e imagináveis, né? Esse ano eu também já tive a oportunidade de narrar basquete, narrei NBB, narrei LBF. Quero continuar narrando basquete também, quero continuar cada vez mais forte no futebol americano também. E eu acho que hoje os meus sonhos, eles são esses, tá ligado? Eu já sou uma pessoa muito grata por todas as oportunidades que eu tô tendo. Hoje, por exemplo, eu ainda não consigo viver 100%, né, do esporte, falando no sentido de, pô, eu não vivo só de conteúdos, narrações e tudo mais. É um sonho, obviamente, de todo mundo que tá nesse meio. Mas é uma coisa que eu já aprendi que o tempo é o senhor de tudo, sabe? Então, sim. Por exemplo... Eu acho que hoje eu não... Seria uma ingratidão do caramba eu falar, pô, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa. Hoje eu sei que o que eu tenho, o que eu faço, o que eu produzo, muita gente não tem essa oportunidade de fazer. Então eu sou muito grato por poder fazer as coisas que eu faço, tá cercado de tanta gente talentosa e que eu aprendo diariamente. E os meus sonhos hoje são, tipo, continuar crescendo essas ideias que eu já tenho e que eu já tento aplicar. Entendeu? Então eu acho que é muito mais nesse sentido. Meu sonho maluco é a NFL de volta aqui ano que vem. Mas os meus sonhos mesmo são continuar fazendo o que eu tô fazendo e tentando atingir cada vez mais pessoas. Por mais que hoje em dia eu acho que eu perdi um pouco da preocupação com quantos seguidores eu tenho, quantos views um vídeo bateu, isso já comeu minha cabeça há um tempo. Hoje em dia eu consigo ver muito mais com naturalidade e uma coisa que eu sempre falo, a gente nunca sabe quem tá vendo o seu trabalho. Então é muito importante que você sempre dê o seu 100%, independente da situação, independente do que está acontecendo, se sua cabeça boa ou tá ruim. Se sua cabeça não tá boa, se sente que seu trabalho não vai ser bom, e você pode, cara, saiba dar um passo atrás para que você não perca a chance de dar 2 passos para frente. Então eu acho que para mim é muito isso. Sempre tem gente olhando o seu trabalho, sempre tem gente olhando a entrevista MVP, sempre tem gente olhando um vídeo que eu posto no Instagram. Então você pode ter certeza que às vezes com uma coisa pequena, você pode ganhar uma oportunidade muito grande. Então eu acho que é uma filosofia também um pouco, sabe? Tipo, continua trabalhando que uma hora vai acontecer.
Cara, você adiantou a minha última pergunta, que era justamente essa, era porque, tipo assim, eu e o Henrique, a gente tá nessa, né, de batalhar, lógico que é um sonho nosso, se a gente pudesse trabalhar só com isso, seria o mundo perfeito. E acho que você resumiu muito bem, acho que a gente tem que fazer com maestria, dar 100% da gente. A gente já faz uma coisa que é nichada, que é mais voltada para o Minnesota Vikings. Sim. E agora, esse ano, né, que eu e o Henrique, a gente está tentando abranger mais, então trazer criadores de conteúdo de outros times e falar com outras pessoas que produzem conteúdo também. Então, a gente quer também aparecer e né, criar cada vez mais o nosso conteúdo para que chegue em mais pessoas. Você mesmo disse que não sei se chegou a ver um corte ou se chegou a ver entrevista com o Darren Wolfson, então, tipo assim, pra gente é uma coisa, assim, que é legal de se ouvir, porque é uma coisa que é nichada e conseguiu chegar em algumas pessoas, e a gente acaba não tendo noção em quem chegou, igual você falou, mas que seja um número... Tem tanta gente criando, tanta gente fazendo, que a gente às vezes se perde, por exemplo, a gente às vezes se pega consumindo muito conteúdo de alguém que a gente nem segue. Só que a gente consome tanto que a gente tá recebendo a informação. Então aí você fica, pô, mano... E às vezes eu até falo, às vezes eu não tô seguindo alguém e eu comento nas coisas da pessoa, converso com a pessoa toda hora, aí depois eu vejo, pô, eu não tô seguindo a pessoa, tá ligado? Como que a gente chega nesse nível de consumo de conteúdo, sabe? E pra finalizar, eu vou falar de Minnesota Vikings, né? Não precisa se estender não, porque a gente já tá 1 hora conversando aí, não sei como é que tá o seu... Porque eu e o Henrique deixar aqui, a gente fica... Mas Mas aí, finalizar falando sobre Minnesota Vikings, Ornelas, o que você acha, né, a projeção para esse time? Porque acho que, assim, a mídia, no geral, não acreditava no Minnesota Vikings e hoje a gente já tá 2-0, né, líder da divisão. Você e também... Segue o líder. Segue o líder. E se você acha que o Vikings finalmente achou seu quarterback do futuro no J.J. McCarthy? É difícil avaliar. Eu achei que você ia falar que no futuro no Sam Darnold. Não. A gente não é tão doido assim. É muito difícil avaliar, principalmente pelo fato dele não jogar essa primeira temporada. Eu confesso que eu não era o maior fã do mundo de J.J. McCarthy saindo do processo. Eu acho que existem coisas no jogo dele, coisas que ele não fez na faculdade, que fazem a gente pensar assim, pô, se ele não fez aqui, por que eu acho que ele vai fazer onde é mais difícil fazer, entendeu? Mas se tem uma coisa que a NFL ensinou é que o tempo ajuda todo mundo. O Sam Darnold talvez seja o exemplo mais recente disso. Um cara que estava rodando o time e nunca mais conseguiu se achar. De repente assume um time que, dadas as devidas proporções, é um time, na minha opinião, sem ser desrespeitoso nada, é um time mediano. É um time que tem, por exemplo, bons recebedores. Pô, Jettas e Jordan Edson são espetaculares. Mas a linha ofensiva não é uma linha ofensiva de outro mundo, por exemplo. Não é um elenco que tem uma profundidade, talvez, para ser um campeão. Mas, mais uma vez, a NFL também é muito sobre ser bem treinado. E esse time do Minnesota começou a temporada sendo bem treinado. A chegada do Brian Flores como coordenador defensivo, e excluam agora qualquer questão que envolva ele, o Tua, da persona Brian Flores, que claramente foi problemático, e claramente ele também sabe que foi problemático, pela forma como ele respondeu a depois que o Tua falou abertamente sobre o relacionamento deles, ficou muito claro para mim que ele também sabe que ele errou. E que ele aprendeu com a forma como ele tem que gerir elenco. Mas ele é um baita coordenador defensivo. Fazer o que ele fez semana passada contra a defesa de São Francisco não é fácil. Defesas que, teoricamente, tem caras muito melhores ao redor, não conseguiram parar. E aí você pega um time que tem bons jogadores? Tem caras ali que conseguem fazer um trabalho legal, mas você treina muito bem esses caras, você consegue tirar mais. E ele já tinha feito isso em Miami, e ele tá fazendo isso também com o Minnesota nesse começo de temporada. Eu acho que é um time que, de repente, a gente pode estar olhando para um time que brigue por um wild card. Se o Sam Darnold jogar o que ele tá jogando, porque a gente sempre fala, as primeiras 6 semanas, elas são muito diferentes das 6 últimas. Porque os times vão se adaptar ao que o Sam Darnold faz, os times vão se adaptar a como o Minnesota joga ofensiva e defensivamente. Mas eu acho que se você começa bem, e começar bem é bom para você garantir vaga de playoff, e quando os ajustes acontecerem, você se ajustar também, eu acho que a gente está falando de um time que não briga pela divisão, mas que pode roubar uma vaga de wildcard. Né? Com a vaga a mais agora que tem algumas temporadas, a gente pode sonhar com o Minnesota indo para um wildcard de repente.
Seria minha aposta? Não seria minha aposta. Mas eu acho que é um time que dá pra sonhar. Só que sobre J.J. McCarthy, eu acho que a gente nunca não vai conseguir avaliar o cara até ano que vem. Vai ser uma dúvida que Minnesota vai ter que levar consigo. É isso, meu caro Henrique. Mais alguma coisa para perguntar pro Matheus ou podemos liberar ele? Acho que só agradecer, né, você ter vindo participar aqui, né? 10h44, tá tendo jogo de NFL agora. Exatamente. Não vou mentir que está numa segunda tela aqui do lado. Não, mas... olhando pro lado aqui o tempo todo. Mas o Matheus, não é só você, tá? Uma das cenas mais confortáveis do mundo, que é o Robert Saleh tentando abraçar o Aaron Rodgers e o Aaron Rodgers empurrando ele. Ô, Matheus, eu não queria falar nada não, mas o seu óculos entregou já faz um tempo, tá? Sim, eu agradeço aqui a participação, é muito legal. A gente conseguiu entrevistar uma galera dos Estados Unidos, pra gente foi muito incrível, né? Porque são pessoas que a gente acaba esperando muito, né? O próprio Wilson, que é um cara que trabalha com isso, né, pra ABC. A gente trouxe também o Dustin, que é um cara que muita gente, que chegou a entrar no nosso grupo do WhatsApp até, por sei lá, tipo, umas 2 semanas, né? Conheço ele, ele é meu chefe, né? Então, consegui entrevistar ele também, foi muito legal, mas acho que chamar um cara brasileiro, a gente conseguir conversar na nossa língua sobre a NFL, chegar o esporte num nível em que a gente consegue ter essa conversa, né? Acho que é uma coisa que é muito legal pra gente, não só como torcedor, como criador de conteúdo, mas também como fã de futebol americano no geral. A gente consegue conversar na nossa língua com um cara que foi locutor do jogo de NFL. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Cara, eu que agradeço o convite, e fica também meu pedido pra galera que tá vendo aqui, consumam os conteúdos em português. A gente sabe que o pessoal lá tem muita gente, muita informação, as breaking news vêm de lá e tudo bem, faz parte, é o esporte. Só que tem muita gente que fala com muita propriedade e muito bem em português, né? Então, fazer um jabazinho, ao Zona FA, que é um programa que tem eu, o Rafão e o Christian. Muito bom. E o Mago Guilherme Della Coleta. A NFL Brasil, como eu falei, muito conteúdo. E, pô, não falta gente que fale bem de conteúdo. Claro, tem gente que fala bem, tem gente que fala mal, tem gente que é bom, tem gente que é ruim. E esse é o bom. A gente tá num patamar hoje, tem tanta gente falando que você pode escolher quem que você quer consumir. Entendeu? E eu acho que esse é um sinal de que a gente tá no caminho certo. Sim. É isso, então, para encerrar também, quero fazer meu agradecimento aqui. Muito obrigado pela sua presença. Desejo tudo de bom para você, que o NFL volte ano que vem, que você esteja lá narrando de novo, que eu finalmente consiga ir ao jogo também. E é isso, cara. Muito obrigado. E que o das pra quem estiver vendo depois, está prometido. Quando o Gabriel vier para São Paulo, ele vai ganhar uma caixa de polenguinho. Eu vou postar foto junto. A gente vai foto com uma caixa de polenguinho. Tá anotado, prometido, né? Foi em brasa lá, vai em geral comendo polenguinho, com a caixa de polenguinho lá, né? Ninguém vai entender nada. Não entender nada. Bugar o sistema. É isso, Ornelas. Muito obrigado, cara. Tamo junto. Obrigado de novo pelo convite. Pra quem quiser seguir. Você falou, é isso que eu ia falar. Você passa as suas redes aí, não só do Zona FA, mas pra seguir você, né? @ o Matheus Ornelas no Instagram, no Twitter, se o Twitter voltar, no Threads, que eu tô tentando aprender a usar, no YouTube, todas as redes sociais. Jogou Matheus Ornelas, vai aparecer eu e um menino que era modelo da Capricho há 10 anos atrás. Eu não era ele, ok? Ai, entendi. Entendi. Tudo bem. É isso. Tamo junto, muito obrigado a você que acompanhou o episódio aqui. Siga a gente também nas redes sociais, tá? Minnesota Vikings Brasil também, só colocar lá, a gente é o primeiro que aparece aí. Beleza? Tamo junto e até a próxima.